Fórum Mídias de hoje, 12 de junho de 2025. Quase que eu botei o ano em que eu nasci, porque hoje é dia do meu aniversário, eu já ia falar. Parabéns. 12 de junho eu já ia mandando o ano que eu nasci. É seu aniversário hoje, Melo? Feliz aniversário. Parabéns. Mas eu já ia mandando o dia do meu aniversário, a data completa, que é a você cabeça... Você não nos conta. Parabéns, Antônio Obrigado. Parabéns. Obrigado. Felicidades, que honra ter você aqui nesse dia de aniversário ainda. Vamos lá. Obrigado, Edgar. Obrigado, Dema. Vamos lá para o negócio. Vamos ao que interessa aqui. Vamos ao que interessa. Aqui, o César Tralli, que está apresentando o Jornal Nacional, o Bonner se livrou dessa. Não apresentou o JN nem ontem, nem anteontem. Ele se livrou dessa. Mas antes de voltar ao Jornal Nacional, isso aqui é a flotilha que estava indo para Gaza. Madeleine, estavam lá 12 ativistas, entre eles um brasileiro e a sueca Greta Thunberg. Operada pela coalizão pró-palestina Flotilha da Liberdade, a embarcação Madeleine, de bandeira britânica, deixou a Itália em 6 de junho. Qual o destino dela? Gaza, que está sitiada lá por Israel, né? O grupo estava transportando uma quantidade simbólica de ajuda humanitária, incluindo alimentos e suprimentos médicos. Mas é claro que o objetivo de 12 pessoas no meio de uma necessidade como em Gaza, que recebia antes 500 caminhões de mantimentos por dia e hoje está recebendo 5, não é abastecer, mas seguir denunciando ao mundo o genocídio que está sendo praticado por Israel contra os palestinos em Gaza. O brasileiro Tiago Ávila, um ativista internacionalista e ambientalista, o ator irlandês Liam Cunningham, também integram a tripulação de um total de 12 pessoas. Estavam indo para Gaza. O ministro de Defesa de Israel Katz, ordenou ao Exército no domingo, dia 8, que intercepte o barco com os ativistas. Agora, detalhe, interceptar o barco com ativista por quê? Com que autoridade? Com que autoridade? O barco estava em águas internacionais, o barco não estava em área de Israel. Eu instruí o Exército a agir para que o Madeleine não chegue a Gaza, disse o criminoso ministro da Defesa de Israel. E realmente isso foi feito. Eles jogaram primeiro um pó branco lá em cima da flotilha e depois invadiram, né? Invadiram ilegalmente, porque a flotilha estava em águas internacionais, você só pode abordar uma embarcação em águas internacionais caso ela esteja cometendo algum crime, esteja com bombas, esteja com uma coisa desse tipo. Não era o caso ali, e eles sabiam que não era. Não é? Então, é uma abordagem completamente ilegal. Eles sequestraram a flotilha e as pessoas que lá estavam. Ordenaram que eles jogassem todos os celulares e laptops ao mar, que é outra coisa ilegal, arbitrária. O grupo de ativistas levava remédios, alimentos, pararau. A conexão com Madeleine foi perdida. O exército israelense abordou a embarcação, diz o comunicado. Em relato à Fórum, porque a Fórum está cobrindo isso desde o início,
Lara Souza, esposa do ativista Tiago Ávila, relatou que o brasileiro foi colocado em uma solitária em Israel nesta quarta-feira, ontem, dia 11. A defesa de Ávila, comandada pelo grupo Ardalá, relatou que o brasileiro que foi levado... O que aconteceu? Israel pegou a flotilha, sequestrou a flotilha e todos que estavam lá dentro, obrigou a ir até Israel, foram sequestrados e levados para Israel, e lá desceram e tem que assinar um papel dizendo que estavam ilegalmente em área aqui de Israel para eu poder deportar você. Algumas pessoas, entre elas a Greta também, assinaram o papel. O brasileiro se recusou, porque ele disse que não estava fazendo nada, estava em águas internacionais, eu não vou assumir que eu estava cometendo nada ilegal, vou ficar... então vai ficar preso aí. Ou seja, sequestrado e preso ilegalmente pelo governo e pelas Forças Armadas genocidas de Israel. Genocidas de Israel. O ativista brasileiro, né, entrou em greve de fome após ser preso, né? Em entrevista, a esposa dele confirmou que ele será deportado à revelia, já que ele se recusou, de qualquer maneira, a assinar, eles resolveram deportar a si mesmo. Será uma deportação forçada, diz a psicóloga Lara Souza, esposa do Tiago Ávila. Embora, ainda que eles não reconheçam que entraram ilegalmente e que a defesa tenha argumentado que eles deveriam ser libertados e não deportados, já que não cometeram nenhum crime. Aí agora, o governo Lula cobra Israel pelo sequestro de ativistas em missão de paz para Gaza. O Itamaraty exige libertação imediata dos ativistas, entre eles o brasileiro Tiago Ávila. Aqui um trecho da nota do governo brasileiro. O governo brasileiro acompanha com atenção a interceptação pela Marinha israelense da embarcação Madeleine, que se dirigia à costa palestina para levar itens básicos de ajuda humanitária à faixa de Gaza e cuja tripulação, composta por 12 ativistas, inclui o cidadão brasileiro Tiago Ávila. Ao recordar o princípio de liberdade de navegação em águas internacionais, o Brasil insta o governo israelense a libertar os tripulantes detidos. Sublinha, ademais, a necessidade de que Israel remova imediatamente todas as restrições à entrada de ajuda humanitária em território palestino, de acordo com suas obrigações como potência ocupante. É isso que Israel é, potência ocupante em Gaza. As embaixadas na região estão sob alerta para, caso necessário, prestar assistência consular cabível, em consonância com a Convenção de Viena sobre relações consulares. Bom, vocês têm o quadro, o que estava acontecendo. Não é? Agora vamos à vergonha nacional. Anteontem, Jornal Nacional, título: Veleiro que ia para Gaza atraca em porto de Israel com Greta Thunberg e mais 11 tripulantes. Linha fina: equipe do veleiro vai passar por exames médicos e terá que deixar o país. Vejam como foi dada a notícia do sequestro ilegal em águas internacionais da flotilha pelo Exército e pela Marinha genocidas de Israel. Veleiro que ia para Gaza atraca em porto de Israel, como o Caetano estaciona no Leblon. O veleiro estava indo e falou: vamos atracar aqui em Israel, vamos dar uma parada aqui. É nojento, não é? Agora, olha o que foi. Foi uma nota coberta, aquela que só tem o
o locutor, no caso César Tralha. Isso é que foi o texto da reportagem completa. Não é? Ele leu isso aqui, veleiro que ia para Gaza, traga em pôr, e mais isso. O veleiro com ativistas que iria para a faixa de Gaza atracou hoje no litoral de Israel. A sueca Greta Thunberg estava a bordo e desembarcou. Caetano estacionou. Ela e os outros 11 tripulantes passaram por exames médicos e terão que deixar o país. Foi isto que o Jornal Nacional deu anteontem, sobre tudo aquilo que estava acontecendo ali. O sequestro ilegal, o brasileiro prisioneiro. Não. Eles atracaram em Israel, a sueca que estava a bordo desembarcou, os outros também, eles passaram por exames médicos. O plano de saúde deles é em Israel. Eles saíram lá da Itália e foram para Israel fazer um exame de saúde. Bom, isso aqui, na própria página do Jornal Nacional, no G1, são comentaristas, em seguida a notícia falando isso. Atracou, sendo que foi interceptado em águas internacionais. Isso é ultrajante. Que vergonha ignorar a presença do brasileiro Tiago Ávila. Ignoram totalmente o brasileiro. Outro diz, a Efigênia, a Globo compactua com Israel. Outro, Regina Galdino, que vergonha desse pseudo-jornalismo. Outra, esqueceu de dizer que eles têm de deixar o país porque senão serão feitos prisioneiros. Outro, que vergonha esconder que tinha o brasileiro Tiago Ávila. Outra, Rita Patrício, atracou não, invadiram o veleiro e tomaram a ajuda que ia para Gaza. Outro, faltou falar do Tiago Ávila. Isso em sequência, na página do Jornal Nacional, porque a vergonha é tão grande. Como é que a pessoa tem coragem de dizer que isso é jornalismo, de botar isso no ar? Devia rasgar o diploma. Agora Israel tem soberania sobre águas internacionais. Nem a ONU consegue parar Israel. Imaginem esses 3 gatos pingados, né? Que é isso? Informação pela metade. Meu Deus, vocês se tornam cúmplices, pois têm voz e não gritam diante desse genocídio. Reportagem incompleta e parcial. Que vergonha. Bom, aí ontem, né, depois daquela vergonha no dia anterior, o Jornal Nacional falou: não vamos passar vergonha. Logo, não deram nada. Ontem não teve nem esse jornalismo nojento. Esse jornalismo, não, porque isso não é jornalismo. Quando você não reporta um fato, uma notícia dessa, com um brasileiro sequestrado por um exército, você não pode chamar Jornal Nacional de jornal. É vergonha nacional. Vergonha nacional. Eu teria vergonha se fosse o César Tralha de ler aquilo ali. Aqui, o Bonner não tem culpa, editor-chefe e apresentador. Ele não estava lá trabalhando nem anteontem, nem ontem. E aqui o nome das pessoas usou. Editora-chefe adjunta, Cristiana Souza Cruz. Editora executiva e apresentadora, Renata não estava anteontem, mas ontem estava. Deixou não dar a notícia. Editora executiva, Isabela Guberman. Editores, eles editam a matéria lá, seja o que Deus quiser, cumprem ordem. Diretora de jornalismo de São Paulo, do Rio. E aqui o diretor de jornalismo, Miguel Ataíde, que vai ficar com esse BO na carreira dele. Porque você ter 2 dias desse jeito sobre um assunto grave desse Exatamente. é uma vergonha completa. Isso aí é caso para ser estudado nas universidades. Como é que o principal telejornal tem a coragem de fazer isso?
Nenhum desses aí que se apontou manda nada. Isso é a ordem, vem lá de cima, vem lá dos donos, o telefone. Pois são os donos, são os marinhos que mandam, mas, não é? Claro, não. Se você está ali, você pode falar não é? É, claro, sem dúvida nenhuma. Mas, só para quem esteve lá dentro sabe como funciona, é o telefone que toca lá de cima. Esquece tal assunto. É assim. Esquece Gaza. Esquece o mas, brasileiro. Olha, antes de você partir, nós temos a deputada... Ana Prestes, me ajuda aqui. Qual é a deputada? Deixa eu ver. É vídeo? Pessoal, aqui é a deputada federal Natália Bonavides. Natália Bonavides. Que foi ao Itamaraty, porque o Brasil precisa romper relações. Federal Natália Bonavides. Estou aqui na presidência da República. Eu foram no Celso Amorim. Comitiva de cerca de 20 parlamentares de partidos diversos, de algumas entidades da sociedade civil, para conversar com o ministro Celso Amorim sobre o tema do genocídio que está acontecendo hoje na Palestina. Vocês sabem que é um tema muito grave, que acontece na história simplesmente um extermínio que está sendo televisionado e que o Brasil tem tido um papel importante na história de liderança nesse tema, inclusive tendo o presidente Lula denunciado esse genocídio desde seu início, e agora nós viemos aqui nos reunir para pedir que essas medidas avancem, que o Brasil tome medidas efetivas de sanções que são inclusive respaldadas pelo direito internacional para contribuir com a luta que é do mundo inteiro, que é de parar esse genocídio. Então, o ministro Celso Amorim nos atendeu, falou que estão sendo, sim, dialogadas medidas, né? O presidente Lula, inclusive, tem uma preocupação muito especial com essa pauta e que nós devemos ter novidades nos próximos dias em relação a essas medidas. Então, a gente deixa nossa solidariedade ao povo palestino. Vocês não estão sozinhos e é preciso, gente, que no mundo todo, em cada estado do Brasil, em cada cidade, em cada cantinho, a gente se mobilize para dar força a essa luta, porque é desumano, né? Se a gente naturaliza a barbárie, a maldade no mundo não tem limites. Então, interromper o genocídio na Palestina agora. Palestina livre. Muito bom. Eles foram ontem, vários parlamentares lá na presidência, no Palácio do Planalto, na assessoria especial, que é comandada pelo Celso Amorim. E o Glauber, a gente mostrou um vídeo ontem, o Glauber tinha falado, né? Falou, amanhã vamos lá no Celso Amorim para ver se coloca pressão, né? Vamos sair do discurso, vamos romper relações com Israel, porque não dá para aguentar o genocídio. Agora a questão é romper relações. E será que se o Brasil romper relações, será que vai aparecer no Jornal Nacional? Provavelmente vão criticar. Criticando. Muito bom o Fórum Mídias de hoje, Melo. E feliz aniversário. Aproveite o seu dia. Até amanhã. Toma mel e própolis para melhorar. Valeu.